Olá, eu sou Thaís Abreu, sou Personal Organizer e a minha missão é te ajudar a se organizar e a organizar os seus espaços, a sua casa, para que você tenha mais tempo de qualidade e que possa estar com a sua família. No vídeo de hoje eu quero falar com você um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de planejamento que existem e como eles nos auxiliam nessa busca por uma vida mais organizada. Nós já sabemos que a organização e o planejamento andam sempre de mãos dadas, não é mesmo? Só que a gente muitas vezes sabe que existem diferentes tipos de planejamento, só que a gente não sabe como utilizar eles ao nosso favor. Nesse vídeo de hoje eu quero te explicar como que eles podem realmente auxiliar esse ordenamento da nossa vida. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que um planejamento por si só, ele não vai adiantar de muita coisa. A gente vai precisar sim planejar, mas também executar esse planejamento. É aqui que está toda a chave do sucesso, né, da nossa organização pessoal. Então a gente precisa ter consciência que esse planejamento precisa estar de acordo com a nossa realidade, com aquilo que a gente vive. Eu não posso querer buscar um planejamento exagerado, muito rebuscado, se eu não vou conseguir cumprir aquilo ali na prática. Então é importante, antes de qualquer coisa, que a gente quebre esse ideal de planejamento e que a gente passe a buscar planejamentos mais coerentes, condizentes com a nossa realidade atual e também focados, direcionados para as nossas necessidades maiores, né, do nosso dia a dia realmente. Então, se você tem uma rotina de estudos, por exemplo, é muito importante que você busque ter um planejamento desses estudos, dessas matérias, das provas, para que você consiga se organizar melhor e, assim, fazer aquilo que você precisa fazer para ter um bom resultado nessa tarefa, nesse âmbito aí da sua vida. E, por outro lado, por exemplo, se você é dona de casa e você tem que buscar esse planejamento para que consiga dar conta de todas as demandas que você lida na sua casa, de todas as tarefas e utilizar esse planejamento ao seu favor para se organizando conseguir executar tudo aquilo que você precisa fazer. Bom, então é importante que aqui nesse vídeo a gente entenda, eu quero que vocês entendam que existem diferentes tipos de planejamento e que dependendo daquilo que a gente precise, a gente vai conseguir escolher aquele tipo de planejamento que mais se adequa à nossa necessidade. Bom, o primeiro tipo de planejamento que eu quero apresentar para vocês é o planejamento anual. Se você tem alguma dúvida sobre esse planejamento, eu vou deixar um card aqui em cima que vai explicar um pouquinho mais, de maneira mais profunda, sobre esse planejamento. Mas ter um planejamento anual é que você possa olhar para o seu ano e determinar ali ao longo desse ano todas aquelas datas importantes, aquelas tarefas importantes que você vai lidar, que você vai encontrar ao longo desse ano. Então, marcar aniversários, marcar eventos e datas importantes que vão acontecer naquele ano. Normalmente, a gente faz esse planejamento no final de um ano, em preparação para o novo ano que vai começar, não é mesmo? Então, se você quiser saber como fazer o planejamento anual, clica no card que está aqui em cima, que você vai aprender direitinho a usar esse planejamento ao seu favor. Bom, o segundo, né, tipo de planejamento que existe é o planejamento mensal. A mesma coisa, se você quiser saber mais, de maneira mais profunda, clica no card aqui em cima, que você vai ser direcionada para um vídeo que vai abordar esse tema de maneira mais profunda. Mas de maneira resumida aqui para você conseguir imaginar e saber escolher qual é o tipo de planejamento que você precisa. Então, a gente vai falar sobre esse planejamento mensal de maneira resumida, claro. Fazer o planejamento mensal requer você olhar para aquele mês e também, assim como no planejamento anual, determinar ali naquele mês datas importantes, marcar acontecimentos, datas comemorativas, aniversários que estão acontecendo ali e conseguir planejar também algumas outras questões ao longo daquele mês. Por exemplo, fazer um planejamento financeiro daquele mês, ter o controle dos seus gastos naquele mês. Ou então o planejamento de estudos também
mensal, que você vai conseguir de fato olhar para aquele mês e saber tudo aquilo que você precisa estudar, ou ainda um planejamento de tarefas e organização da casa, né? Tarefas de limpeza e organização da casa. O que que você vai fazer ao longo de cada um dos dias desse mês ali naquele âmbito da sua vida. Então, ter um planejamento mensal ajuda a gente a ter clareza e direcionamento, saber exatamente o que que a gente vai fazer, quais são os nossos principais compromissos ao longo daquele mês. Bom, o terceiro tipo de planejamento que existe é o planejamento semanal. Isso realmente, esse planejamento para mim é um dos que vai assim realmente transformar a nossa vida em busca de uma vida ordenada, tá? Quando a gente consegue organizar, planejar a nossa semana e ir executando aquele planejamento ao longo dessa semana, a gente tem uma semana muito mais produtiva, porque a gente consegue ter clareza daquilo que a gente precisa fazer e ir cumprindo ali ao longo dos dias todas essas tarefas que a gente determinou. E então, esse planejamento semanal é um planejamento que eu recomendo muito que você se dedique, se debruce a entender um pouquinho melhor como que você precisa fazer para se planejar, para colocar as suas tarefas em prática, utilizando esse planejamento semanal, tendo essa visão de toda a sua semana, tendo a clareza de que dia você vai fazer que tarefa. Se você quiser saber mais, também clica no card que está aqui em cima para saber mais aprofundamento, de maneira mais aprofundada sobre esse tema, combinado? Bom, e outro tipo de planejamento que também existe é o planejamento diário. Esse planejamento, ele é super essencial. Então, quem não sabe por onde começar, eu sempre recomendo que comece pelo planejamento diário, tá bom? Se você também quiser saber de maneira mais aprofundada como colocar em prática esse planejamento, mesma coisa, coloca aqui, clica aqui, né, no card que está aqui em cima e você vai ter muito mais conteúdo de maneira mais profunda sobre esse tema do planejamento diário. Mas por hora o que você precisa saber é que todos nós precisamos pelo menos planejar o nosso dia e assim a gente vai conseguir produzir e executar muito mais do que se a gente não fizer o planejamento diário. Então, o planejamento diário ele é fundamental para a gente ter uma vida mais organizada, assim como o semanal, combinado? Então, resumindo aqui, a gente tem 4 tipos de planejamento mais básicos, que é o anual, o mensal, o semanal e o diário, combinado? E a gente também tem alguns planejamentos específicos, temáticos, digamos assim, né? Como eu já adiantei um pouco anteriormente, nós temos o planejamento financeiro, onde a gente consegue previsionar quais são os nossos gastos, as nossas contas, as nossas despesas, naquilo que a gente vai investir, quanto a gente vai poupar, não é mesmo? Planejar as nossas compras. Então, tudo isso aqui está relacionado com o planejamento financeiro. Outro tipo de planejamento temático, digamos assim, também eu já adiantei aqui para vocês, que é o planejamento dos estudos, fundamental aí para os estudantes, para quem está aí na época de vestibular, sobretudo, ou que está fazendo faculdade. É muito importante que você se debruce, se dedique a entender como que você faz um bom planejamento dos estudos para ter um bom resultado aí e colher bons frutos, boas notas no seu desempenho ser muito bom aí nos seus estudos, tá certo? Então, fundamental para você que estuda ter um planejamento desses estudos. Outro planejamento temático que você pode se debruçar também em um momento determinado da sua vida. Por exemplo, o planejamento de um casamento, não é mesmo? As noivas normalmente se debruçam um pouquinho mais sobre esse tipo de planejamento, o que tem que ser feito a cada mês, o que você pode quanto tempo de antecedência você precisa fechar um contrato, contratar um serviço. Esse planejamento é um planejamento temático que está inserido num determinado momento da sua vida. Assim como o planejamento do casamento, assim também é o planejamento, por exemplo, do nascimento de um filho. Desde o momento em que você descobre a gravidez, ao longo ali
de todas aquelas semanas você vai se planejando adequadamente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like aí e se inscrevam aqui no canal para ter mais conteúdo sobre planejamento e organização pessoal. Até o próximo vídeo.